Dia humanas, porque neste trabalho e nestes trabalhos de perucas é muito mais do que um dia só. Sabiam? Vão saber agora. Então, manas, vocês já viram aquela que é a imagem do resultado final, mas antes do resultado final vem um trabalho em conjunto e um desenvolvimento em conjunto que é super importante para fazer isto acontecer. E, na verdade, o primeiro passo são as imagens de referência. Essas imagens de referência que a artista, neste caso, sinceramente, me passa, envia várias, vamos decidindo, vamos escolhendo. É uma verdadeira viagem, porque para além de se escolher o visual, também é importante perceber a estrutura, o que é que resulta melhor, tanto com o look como na construção do visual e em usar a peruca em si. Normalmente, na arte de drag queen, as perucas são coladas, mas ainda assim estamos a falar de um visual que tem muito suporte, vai ter muito suporte, vai ter algum peso e que precisa exatamente de ser estudado e pensado nas suas vertentes todas. Tanto na vertente de resultado final, a nível de imagem, a nível de escolha de visual, como também na sua concepção, para a sua concepção ser válida e confortável e usável, não é? No sentido em que não fica muito pesado, não vai cair, não vai descolar a peruca. Todas essas coisas, venham comigo que vocês vão perceber tudo. Aqui neste visual, e para começarem a entender, hoje no primeiro dia, e depois de vermos os vários visuais e as várias referências e de pensarmos como seria feito, qual o visual escolhido e como fazê-lo e como executá-lo, tratamos do material. E aqui foi o que aconteceu. E, na verdade, depois de recebermos o material, e aqui vamos primeiro falar sobre o material. Para este visual, como é um visual que é todo muito slick e muito colado, temos uma peruca que é full lace. O que é uma peruca full lace? Uma peruca full lace é uma peruca que é toda com esta designação, ou seja, o cabelo é implantado num tule que dá muito maior naturalidade e que nos permite fazer rabos de cavalo, que nos permite uma maior naturalidade. Vou tirá-la daqui para vocês verem. Então, isto é o interior de uma full lace. É tudo em tule e os cabelos são todos postos fio a fio para ser muito mais natural a 360. Aqui a peruca já está ajustada na zona traseira para encaixar na cabeça da Sincera, foi das primeiras coisas que eu fiz. E neste visual, lá está, queremos um ponytail gigantesco, e nesse ponytail, vou-me levantar aqui um bocadinho, vão ver? Vamos pôr aqui a menina outra vez com a lace. Este lace, vocês estão a ver aqui, depois é todo cortado, depois do penteado feito, e nesta peruca nós precisávamos desta base em full lace para criar a base, ou seja, nós queremos um grande ponytail, muito comprido e com alguma estrutura. Tendo em conta que nós temos uma peruca que não é muito comprida, vamos fazer uma composição. Nessa composição vamos usar esta base, onde vamos cortar algum do cabelo para retirar peso do suporte da peruca, para retirar peso e para termos apenas uma base toda muito slick e uma base para encaixar o quê? Para encaixar um ponytail que está aqui. Portanto, são duas peças que se irão transformar numa peruca só. Este ponytail tem algum movimento, como vocês podem ver, mas a ideia será ser todo esticado. Então também vou trabalhar o sintético, porque todo este material que vocês estão a ver é fibra, é sintético. Vamos esticá-lo todo para depois encaixar na base que vou criar aqui na peruca, ou seja, aqui no topo. Pronto. Particularidades, e vocês vão acompanhar este processo todo. Particularidades. As perucas em full lace têm que ter um cuidado muito grande a serem manipuladas, pois muito facilmente o lace, que é a mesma coisa que dizermos tule, corre o risco de se rasgar, exatamente por ser uma solução super imperceptível, super delicada. Temos que ter muita atenção. E para termos muita atenção, nestas perucas temos sempre que manusear tudo com muito cuidado e na altura de prender os alfinetes para segurar a peruca à cabeça, temos que usar sempre uma proteção para não haver rasgos. E então esta será a proteção que vamos usar nesta peruca também para criar o visual, sendo que são muitos focos
aqui a ter. Temos o conforto, temos o resultado visual final, temos a manipulação da peruca, que tem que ser muito cuidadosa, é um trabalho de ourives, como se costuma dizer, e na verdade assim é que é fixe, que é um grande desafio. E é isso que vamos fazer. Hoje é o primeiro dia e vamos agora passar esta peruca para uma cabeça de trabalho e começar a trabalhar as duas peças em conjunto. Vamos lá, manas, venham comigo. Ai, manas, vamos começar. E parece que não tem muita importância, não é? Mas, na verdade, tem. Como eu estava a dizer, a nossa peruca é toda em lace, em tulle. E então, até a forma com que nós prendemos na cabeça é super importante. As perucas, por norma, são presas com estes pequenos alfinetes que, lá está, que são mesmo alfinetes como é que é? De mestre de perucas, é mesmo para as perucas, e na verdade, porquê de protegermos? Porque esta pequena agulha presa no tule e nós, ao mexermos, ao manipularmos a peruca, havendo tensão, pode rasgar. E ao rasgar, manas, acabou. Rasgaste a peruca, acabou a tua carreira. E então é super importante a forma como aprendemos. E aqui começamos em task force, ou seja, primeiro vou agrafar a peruca aqui, usando esta fita de cetim para a proteger, para depois, noutra cabeça, começar a trabalhar a segunda peça, ou seja, o nosso aplique, o nosso postiço. Portanto, é tudo em fases. Numa das fases, que é agora a que vamos fazer, vou prender a peruca nesta cabeça e noutra cabeça vou trabalhar o sintético ou este rabo de cavalo para ele ficar liso. E assim já fica a peça pronta. Porque depois seguimos para o quê? Depois desta peça estar pronta, seguimos para a criação da estrutura da base desta peruca e quando estiver pronta é só juntar os dois. E é isso que vamos fazer, então vamos lá prender a peruca. Nesta parte do rabo de cavalo, e antes de eu começar a trabalhar já nesta segunda cabeça, quero-vos mostrar. Porquê? Porque enquanto solução, e depois de falar com a Sincera, decidimos comprar um rabo de cavalo, que é daqueles que já estão feitos, e quais são as particularidades? Manas, estes rabos de cavalo que já vêm feitos, vêm com ganchos aqui internos, vêm com o elástico para prender e, na verdade, nós queremos uma base específica e então vamos aproveitar o elástico para a fixar na outra peruca, mas vamos retirar estes ganchos. Então, antes de começar a trabalhar o sintético, vou retirar os ganchos. Detalhe muito importante, trabalhar sintético. O cabelo sintético é plástico. Há vários tipos de cabelo sintético, entre Eurofibra, Canecalon. Há hoje em dia muitas fibras que é possível trabalhar com ferramentas quentes até 120 graus, mas é um trabalho minucioso, demorado e que não pode ser feito com o secador no máximo do quente. Alguns sintéticos são trabalhados a frio. Porquê? Porque nós estamos a trabalhar uma forma que não é orgânica e basicamente pode queimar a qualquer momento. E também há muitas peças, como este rabo de cavalo, que são compradas e que não vem a informação de que tipo de sintético é. E então tem sempre que ser feito de uma forma minuciosa para não se queimar o cabelo. Também há várias possibilidades de se estilizar o cabelo. Eu prefiro sempre usar o secador, quando é para o esticar, mas pode-se fazer com um ferro a vapor, que ajuda imenso a deixar todo o sintético liso, embora seja um processo também muito demorado, ou utilizar água quente, usar o choque térmico, água a ferver e depois água fria para ele ganhar a forma que nós queremos. Vou fazer com o secador porque, mesmo quando faço o choque térmico usando água quente e água fria, há sempre detalhes que são precisos trabalhar, porque nós estamos a manipulá-los com água quente e fria e, na verdade, há sempre
uma zona ou outra que fica um bocadinho mais, menos perfeita, menos controlada. Aqui, como queremos um rabo de cavalo super slick e super reto, é importante o cabelo estar todo muito suavizado desde o início, desde aqui desta copa, até ao fim. Portanto, é isso que vamos fazer. Agora, vou retirar os ganchos e vamos trabalhar este rabo de cavalo como passo número 1 do trabalho de cabelos. Bora lá. Manas, dia 2 ou 2,5, mais ou menos. Isto porquê? Porque hoje é o segundo dia do trabalho desta peruca, em concreto, especificamente. Isto porquê? Porque no fim do primeiro dia eu já fiz aqui uma coisa que vocês não viram, mas que eu vos vou explicar. Então, na peruca base, depois de estar toda concluída, tanto como depois de estar concluído a peça do ponytail, que vai encaixar aqui, o que é que eu fiz? Comecei por retirar algum cabelo, algum comprimento e algum peso desta peruca, cortando, fazendo um corte. E aí não registrei, manas, porquê? Porque é quase é uma viagem criativa, em que a pessoa pega na tesoura, zaz, parece um misto de Eduardo Mãos de Tesoura com Kill Bill, que sabes, pronto. E então, lá está. Aqui o que já fiz foi retirar exatamente algum cabelo para ser mais fácil criar o ponytail, e como vocês veem aqui, já comecei a criar a base do ponytail. Como nós falamos em estrutura e precisamos de uma base, como eu já vos falei, estável, segura, que não seja muito pesada, o que é que eu vou fazer, ou o que é que já foi feito aqui? Vamos fazer a base do ponytail em 2 rabos de cavalo. Comecei por fazer um no topo, que esteve a secar, por isso é que eu digo 2 dias e meio, porque este trabalho, lá está, já ficou alinhavado no primeiro dia e agora que é o segundo é que vamos seguir em frente. E então comecei por fazer um rabo de cavalo nesta zona superior, em que estive a usar gel, que esteve a secar, para agora seguirmos com esta zona de baixo e criarmos aqui uma união dos 2 rabos de cavalo, criando então um só. Que depois este cabelo que está aqui servirá como a base e como a estrutura para encaixar o rabo de cavalo. Neste processo, eu vou aplicando gel e vou penteando e vou fazendo todo um efeito o mais slick possível. Porquê? Porque a copa da peruca é standard e então sobra sempre algum tecido da copa nesta zona traseira. Portanto, agora este é um trabalho de orives e por isso é que tem que ser feito em 2 rabos de cavalo, porque aqui, para além de criarmos o efeito silk, temos que disfarçar ao máximo o excesso da copa. E é isso que vou fazer agora. E é um trabalho de estrutura, portanto é escova, põe elástico, põe gel, seca, volta a pôr gel, volta a pentear. E para estes rabos de cavalo estou a usar estes elásticos, manas, cá vou eu mostrar-vos, que são elásticos de apanhado que têm 2 ganchos, um em cada ponta, e que criam esta espécie de rabo de cavalo com tensão, que também nos ajuda à estrutura. Então é isso que agora vamos fazer, vamos trabalhar na estrutura e na base do rabo de cavalo, que é só a parte com mais responsabilidade e mais importante deste penteado. Vamos lá, manas. Keep
E temos a estrutura criada, ou seja, fizemos os rabos de cavalo, unimos o segundo ao primeiro, como podem ver aqui, e depois de estarem os dois rabos de cavalo unidos, aquilo que eu fiz foi suavizar toda esta zona, que eu agora não vou mexer porque está a secar, portanto, isto até parece um microfone. Reforcei toda esta zona com gel, suavizei, alinhei com gel e laca, agora está a secar e com o cabelo que sobrou, que vocês viram do excesso do rabo de cavalo, criei a estrutura. Nessa estrutura criei umas tranças presas com elásticos e depois reservei tudo com várias redes de cabelo. Para quê? Para termos estrutura. Depois de aplicar as redes, criei vários ganchos, apliquei vários ganchos para ser uma base dura. E assim temos a estrutura criada. Agora, depois da estrutura criada, é a altura de anexar o nosso ponytail, que vamos fazer o seguinte. Este rabo de cavalo, lá está, como vocês sabem, foi comprado, portanto é um produto que está disponível em várias lojas que têm apliques e postiços de cabelo, e quando nós o viramos para um lado, temos um rabo de cavalo completamente reto, e quando o viramos para o outro, temos um rabo de cavalo escadeado. Aquilo que nós decidimos fazer é aplicar neste sentido, para ser todo reto. E agora vamos fazer a aplicação. Nesta aplicação é preciso também muita atenção. Vou começar por o elástico que está aqui dentro. Vou começar por desmanchar um bocadinho e ajustar a copa ao máximo possível, que é aquilo que nós pretendemos, para depois aplicar no rabo de cavalo ou na estrutura e depois de aplicado na estrutura, pegar em algum cabelo para disfarçar toda esta altura. Já é a fase final, manas. Venham comigo, porque agora eu preciso de companhia, porque isto eu fico com o coração nas mãos. Manas, não é fácil. Vamos lá, próxima etapa. Então, manas, último passo, base reforçada, estrutura escondida, como vocês podem ver, esperem que eu vou me aproximar, ou seja, escondemos toda a estrutura com um pedaço de cabelo, também preto, também sintético, e também já temos o rabo de cavalo todo ajustado, apertado, para agora fazermos a aplicação, que é super importante, para garantirmos que o rabo de cavalo não voa a meio do uso da peruca, e assim fica tudo finalizado. Então, manas, vamos ao último passo, que é grafar aqui o rabo de cavalo e finalmente terminar esta peruca.
Trabalho concluído, manas. E este foi a Mana é que sabe. E depois de muito stress, de muito planeamento, da decisão do look, da construção da estrutura, do desenvolvimento do penteado, temos o resultado final. E o resultado final é este. E eu sei que a Mana é que sabe, mas agora vocês já sabem também o que é que acontece nos bastidores da criação de um visual, de uma peruca para a área artística. Desta vez para a nossa, sinceramente. E pronto, manas, foi ótimo ter-vos comigo e foi ótimo mostrar-vos o que é que acontece, como é que acontece, o tempo que leva a acontecer o desenvolvimento de um visual, de uma peruca, para uma drag queen incrível. Obrigado por terem estado desse lado, manas. E é assim, o que se passa no além, já não fica só no além. Beijinhos, até para a semana!